Você que nos acompanha pelo canal do YouTube, Bom Retiro é um bairro bem central em Curitiba, próximo ao Centro Cívico. Existe um ponto de ônibus aqui na frente. Nosso endereço é a Avenida Desembargador Hugo Simas. Nós existimos para abençoar a sua vida. Você passando em Curitiba, vem nos visitar. Se você tem parente, filho, irmão, namorado, namorada que está aqui, eu convido você para que venha visitar ele e fique aqui com a gente, porque esse lugar existe só para você, para Deus abençoar seu coração, amém? Hoje eu vou continuar dentro daquela mesma palavra que o pastor Marcos deu para a igreja na semana passada. O Espírito de Deus, ele é o causador. O Espírito de Deus, ele é aquele que dá início a tudo. Em Gênesis capítulo 1, verso 1, diz que no princípio o Espírito de Deus repousava sobre a face do abismo. Essa palavra repousar significa chocar no sentido de dar vida. Tudo que acontece na vida de alguém que você encontra na Bíblia, vencendo qualquer tipo de obstáculo, os heróis da Bíblia, acontece porque o Espírito de Deus se apoderou dele. O Espírito de Deus se apoderou de Sansão, de Davi, de Isaías. O Espírito de Deus tomou a vida de João Batista. Jesus, ele começa o seu ministério, na verdade, a sua vida. Em Lucas capítulo 1, verso 35, diz o anjo a respeito de Maria, sua mãe, e ele diz: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te encobrirá como sombra, e você vai dar à luz a um bebê, o seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco. Em Lucas capítulo 4, Jesus é batizado, e o Espírito vem sobre ele em forma de pomba. Em Lucas capítulo 4, verso 18, Jesus é ungido. A Bíblia diz que Jesus ministrou pelo Espírito. A Bíblia diz que Jesus entregou o seu Espírito ao Pai. Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. Tudo que acontece na Bíblia, acontece porque o Espírito de Deus nos move. Tudo que acontece na vida da igreja, a vida da igreja, ela começa quando? Quando no dia da festa, da colheita, chamada de Pentecostes, o Espírito de Deus, ele encheu um salão, encheu a vida de homens e mulheres simples, como eu e como você, e fez dessas pessoas simples aqueles que seriam suas testemunhas. Daí vem então a palavra de Jesus aos discípulos, em Atos capítulo 1, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Em Atos capítulo 10, verso 38, conta sobre essa capacitação sobrenatural, dizendo como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, porque o Senhor era com ele. Jesus, ele operava os milagres, e ele fazia o inferno cair de joelhos e beijar a lona, porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Quando nós tratamos aqui e oramos pelo novo time da Clínica da Alma, esse time que foi iniciado, semeado, algum tempo atrás, pela doutora Anne, nós citamos Isaías 61. Isaías 61, verso 1 diz: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, e ele me ungiu para libertar cativos, pôr em liberdade os oprimidos, dar vista aos cegos, abrir porta de prisões e anunciar o ano aceitável do Senhor. O Espírito, ele é comparado a um óleo que é esfregado, que é lambuzado, que fica na sua vida, que não sai, que você não perde. É um óleo que acompanha você e te capacita para que você faça aquilo que você naturalmente não conseguiria fazer. É por isso que a capacitação é sobrenatural. Tem muita gente que fala assim: eu não sei lidar, eu não sei fazer, eu não sei tratar, mas a última coisa que ela espera na vida é buscar em Deus aquilo que só Deus pode dar. Os dons são capacitações que Deus dá para cada um de nós. Pode me ajudar aí?
Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque elas estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse a seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a seara. Isso é Mateus capítulo 9. Esse capítulo de Mateus, ele é recheado com 4 ações de Jesus. Ele começa quando 4 amigos trazem um paralítico para ele. Esse paralítico tinha um problema no passado dele, e o seu passado era marcado pela culpa. E Jesus vai dizer para ele: os teus pecados estão perdoados. Os fariseus, isso acontece muito com quem é inteligente, mas não é obediente. Tem muita gente inteligente, mas raciocina como rebelde. E eles perguntam: quem é que pode perdoar pecados? E Jesus: para que vós saibais que o Filho do Homem, essa é a natureza do nome de Jesus na terra, anunciado pelo profeta Ezequiel. Ezequiel vai chamar ele de Filho do Homem. É o evangelho do Filho do Homem. E ele diz: para que você saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, a ti te digo, levanta e anda. Porque é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados são perdoados, ou dizer: levanta, pega a tua maca e anda. E o aleijado se levanta. Logo em seguida, um homem da sinagoga, chamado Jairo, vem buscar Jesus e fala assim: vem orar pela minha filha. Mateus diz que ela já estava morta. Marcos capítulo 5, diz que ela estava à morte. Mas nessa diz que ela estava morta. E Jesus vai então à casa de Jairo, um homem proeminente, o xerife da cidade, o delegado da cidade, o prefeito da cidade, aonde a cidade se organizava economicamente, politicamente, espiritualmente. Era ele, Jairo. Era o cara da cidade, era o principal da sinagoga. Jesus então diz: eu vou lá. No meio do caminho, uma mulher com uma hemorragia. Você talvez não entenda isso. Todas as mulheres, num período do mês, elas têm então o seu período da regra. Esse período da regra era um período que a mulher, dentro da cabecinha deles, dentro da religiosidade judaica, ela ficava impura e não poderia tocar ninguém. Mas ela está há 12 anos sem poder tocar ninguém, sem receber um abraço, sem receber o filho no colo, ou sem poder tocar em quem ama. Ela então diz assim: se eu tocar somente na orla do manto. Ela não toca em Jesus, ela não toca no manto, ela toca num pedacinho. Quando se fala sobre filactérios, são as franjas, é o que nós chamamos de franjas. Eu trouxe para os pastores um talite, que é uma espécie de uma batina, de uma bata, que os judeus usam para orar, e ali tem uma franja. Se eu tocar na pontinha, eu serei curado. Ela é curada, e Jesus diz: alguém me tocou. Ele diz: vai, a tua fé te curou. E é dentro desse contexto de milagres de capítulo 9, que Jesus vai dizer: olha, eu estou ensinando, eu estou pregando boas novas, eu estou curando enfermos, mas é muita gente. Ore ao Senhor da seara. É assim que ele trata o mundo, como se fosse um lugar de uma grande colheita, para que mande mais trabalhadores para a seara. Semana que vem, próximo domingo, nós vamos ter, entre batismos e pessoas que estão vindo de outras igrejas, mais em torno de 120 novos membros. Estão chegando a Bom Retiro. Você imagina 120 pessoas a mais para você cuidar. Para você cuidar. Você consegue pensar nisso? Então, quanto mais o rebanho multiplica, mais você necessita de obreiros. É isso que Jesus está falando. Eu fico olhando para ele nesse dia. Esse dia de Mateus capítulo 9, foi o dia que Jesus deve ter ficado imprensado por causa de tanta
tanta gente pedindo socorro. Por onde ele ia? Semana passada, sexta e sábado, eu ministrei numa igreja de um pastor amigo meu, ali em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, pastor Richard, da Igreja Batista Memorial. E aí terminou cedo, eu voltei para Curitiba, e eu estava com uma camisa, que eu inclusive falei assim, nada se cria, tudo se copia, não, isso é Lavoisier. Corta, cola e copia, não, isso é Windows. Mônica, uma camisa linda, posso orar por você? Gente, botei e preguei, eles me deram a camisa, eu esqueci que eu estava com a camisa, e falei assim, agora vamos jantar. Eu falei, ai, que bom. Pastor, do que você não gosta? Vocês sabem do que eu não gosto. Eu não gosto é de ficar com fome. Então me leva para qualquer lugar. Não, dobradinha, pesado. Mas seu Joel, ele diz que vai preparar uma dobradinha para mim, que ele vai quebrar, que isso é trauma de infância. Mas aí eu estou entrando no restaurante bonito da cidade, quando de repente, a moça ali, que é a hoster, aquela que recebe, falou assim, você ora por mim? Eu falei, mas de onde que ela tirou isso? Vou orar. Mas eu estava entrando, e tem aquela fila para entrar, uma fila para sair. Ela pediu, ora por mim. Eu falei, eu oro. E já meti a mão na cabeça e abençoei em nome de Jesus de Nazaré. E eu dei mais um passo, aí a amiga dela, que devia ser auxiliada, auxiliar. Você ora por mim? Oro! E aí fez uma espécie de uma, você sabe como é que é isso, uma muvuca ali. Aí uma pessoa grita, é o pastor Lobo. Aí eu falei assim, não é possível. Eu estava cansado, esgotado, tinha pregado o dia inteiro. Ai, pastor, tira uma foto comigo. Só pode orar por mim, pela minha família, mas espera só um minutinho, que meu marido está lá no banheiro, e ele já vai voltar. Vamos fazer o seguinte, eu vou sentar e você leva o seu marido lá. É a enormidade de pessoas, de ovelhas pedindo socorro. Você não vai conseguir fazer o que você faz se você não ativar esse dom. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque estou indo para o Pai. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, porque Ele vive com vocês e estará em vocês. O que Jesus está dizendo para a gente, é que você que se sente incapaz, impotente, existe uma parte que Deus deu para mim e para você, existe uma pessoa, você não ficou sozinho, você não é órfão, coitadinho de mim. Ele vai dizer, eu não os deixarei órfãos, o seu Pai, Ele vai estar com você através do Espírito Santo de Deus. Agora, você só vai conseguir ativar o poder de Deus na sua vida, fazendo o que você tem que fazer. Alguns, eu acho bem interessante isso, a gente ensina sobre oração, prega sobre oração, ministra curso sobre oração, faz uma intercessão em chamas, ainda assim, eles são incapazes de orar uns pelos outros. São incapazes de fazer aquilo que é mais simples. Se existe um ensino simples na Bíblia, esse ensino é o ensino da oração. Jesus, em Mateus capítulo 11, de 1 até 10, e Mateus capítulo 6, a partir do verso 5, ele vai ensinar a oração do Pai Nosso, que é um esqueleto, é um modelo, tá bom? O modelo é um modelo, não para você ficar repetindo, mas para você aprender que a tua oração tem um endereço, vai para o Pai, Pai Nosso, que estás no céu. É uma oração que vai santificar e glorificar o nome de Deus, santificado seja o vosso nome. É uma oração que liga a terra ao céu. Ela não fica apenas, não é que você joga isso no colo de Deus, e Ele fica ouvindo, não, peraí que eu estou anotando aqui no meu bloco de notas, peraí que eu ainda não abri o e-mail. Não, a oração, ela combina essa ligação entre a terra e o céu. Assim na terra como no céu, significa que terra e céu, eles se unem. É por isso que Jesus diz, eu te dou a chave do reino, que se ligar na terra, vai ser ligado no céu. A oração, ela fala sobre o pão de cada dia, que é a necessidade básica
e mais básica que nós temos. Não é só aquilo que é impossível, não é só uma conta enorme para pagar, não é só a dificuldade na luta contra o câncer. Ele está falando sobre aquilo que é simples, aquilo que você nem pensa, o pão já está na mesa, alguém já foi lá para comprar na padaria. Significa que Deus se importa com aquilo que você acha que não tem importância nenhuma. Dá-nos o pão de cada dia. E quando Jesus fala, ele fecha no final, ele vai dizer que existe uma promoção contra o mundo espiritual. Livra-nos do maligno. A oração que é o mais simples, às vezes a pessoa não consegue compartilhar. Por quê? Porque não ativa o dom. Porque não faz aquilo que foi chamado para fazer, mas também porque não entende que foi chamado. Então tem muita gente que não é consciente do seu dom. Muita gente. Pastor, eu de fato não sei qual é o meu dom. Sabe por quê? Porque a igreja ela fica presa, especialmente em dons que aparecem. O dom de profetizar, o dom de línguas, o dom de interpretação de línguas, o dom de cura, o dom de fazer milagres e maravilhas, o dom de ciência. Então, como esses dons, lá de 1 Coríntios capítulo 12, são dons aparentemente mais relevantes, ele acha no coração dele que ele fala, ei, qual é meu dom? Na verdade, muita gente não sabe qual é o dom, mas tem muita gente que retém ou usa mal o seu dom. O apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 12, explica sobre os dons. No capítulo 13 ele faz um intervalo para dizer, peraí, o dom é feito para o amor, não é para você massacrar ninguém não. Tem muita gente que usa o dom para destruir as pessoas. Tem muita gente que usa o dom para ferir as pessoas. E ele vai dizer, ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor, eu seria como um sino, que em vez de produzir o seu barulho, o seu som ia produzir um barulho horrível. E ele começa a expressar a verdade do amor na ministração. Mas no capítulo 14, ele vai dizer como usar o dom. Então tem gente que não sabe usar o dom. Tem gente, deixa eu falar de um dom aqui, que muita gente busca, sobe o monte, sobe o morro, faz vigília para receber o dom de línguas. Quem é que já fez isso? Só eu? Já fizeram? Ninguém fez. Ninguém fez isso. Nossa, eu fiz isso muito na minha juventude. Só que depois, o que acontece? A pessoa pensa que o dom de línguas é um fim em si mesmo. E o apóstolo Paulo vai dizer, gente, o dom de línguas é o mais simples dos dons. Mas aquele que fala em línguas, fala com Deus. Imagina se eu começasse a pregar em línguas aqui para você. Você ia entender alguma coisa? Gente? Entender? Ia ser inútil para vocês. Por quê? Só posso usar língua quando há quem interprete. Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui. Aqui tem uma pessoa que eu sei que interpreta línguas, eu vou pedir para ela não levantar a mão. Não vai, gente, vai vir um... Quem aqui, levanta a mão, quem aqui interpreta línguas? Só para eu ver. Eu tenho o dom de interpretar línguas. Ninguém. Tem uma pessoa que está aqui que eu sei que tem. O que adianta eu trazer um dom, se esse dom não pode ser combinado com outro dom para edificar a igreja? Porque é para isso que serve o dom. Para edificação. É gente que está desenvolvendo o seu dom. Pastor, você fala em línguas, querido? Vai para Mistério Holândia, eu sempre falo isso. Você fala em línguas? Vai falar em mistério. Não proibas falar em língua. Já entendi que eu não sei o que orar. Eu não sei o que é orar, sabe o que eu faço? Eu entro lá no meu quarto, eu tenho um quarto meu lá, um lugar meu. Entra eu e Fabíola às vezes já está lá. Eu falei, é a Mistério Holândia, é o lugar onde a gente fala em língua. Pastor, o que você está falando? Eu não sei, mas o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A Bíblia diz muito claramente que quem fala em línguas, fala com Deus. E eu estou falando com Deus. Agora, tem gente que está usando seus dons dinamicamente. Em 1 Reis, capítulo 19, verso 19, vai contar a história de dois homens, Elias e Eliseu. Um que é chamado para o serviço e outro que obedece. Partiu, pois, Elias e achou Eliseu, filho
Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou e lançou seu manto sobre ele. Segura isso, ó. Lançou sua capa, seu manto sobre ele. Então, deixou os bois, correu após Eli e disse: deixe-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou, então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. A palavra capa na Bíblia, no sentido bíblico, é o significado da transferência da unção. Quando Jacó dá uma capa colorida para José, ele está dizendo para José que ele é o herdeiro da posição espiritual, da liderança espiritual da família de Israel. Apesar dele ser o 11º filho, ele é o primogênito de Raquel. E ali ele está comunicando, e esse significado já estava na cabeça do povo. Para você, ele só jogou o quê? Um manto, uma capa, mas para Eliseu ele sabe, opa, ele está me chamando para ser filho, para ser herdeiro. E é isso que Eliseu vai falar para ele. O que você quer? Ele fala assim, eu quero ser o principal herdeiro do Espírito que há em ti, ou seja, me dá da porção dobrada do Espírito que há em ti. E Elias fala assim, você tem certeza que é isso que você quer? Hoje pela manhã, eu acordei, orei, já estava com a mensagem pronta, acordei bem cedo, orei de novo, e chegou uma mensagem para mim, pastor, quero começar do zero, e eu quero caminhar contigo, eu quero ser discipulada, mentoreada. Eu falei, olha, quem mentoreia e discipula mulher na igreja é mulher. Então você vai começar com a pastora Fabíola, e dei outros nomes de algumas mulheres. Então você me procura aqui, ou durante o culto, ou durante a semana. Ah não, pastor, eu não posso. Ah, para mim fica muito difícil. Você está entendendo isso? Você quer a unção de quem? Quando você espreme assim, uma fruta, você espreme a fruta, o que sai da fruta? O suco da fruta. Você espreme a laranja, sai o quê? O suco da laranja. Não é isso, gente? O que sai de você quando você é espremido? Quando José foi espremido, descartado pelos irmãos, vendido como algo de pouco valor, escravo em casa de Potifar, prisioneiro nas masmorras do faraó. Quando você, se eu te espremer, o que sai daí? O que saiu da vida de Moisés quando ele foi espremido 40 anos no deserto? O que saiu da vida de Davi quando ele foi espremido por 12 anos dentro da caverna de Adulão, aquele buraco que as pessoas usavam para fazer suas necessidades fisiológicas? O que aconteceu quando o apóstolo Paulo foi espremido por 10 anos no deserto da Arábia e mais 3 anos no deserto de Damasco? Porque se você for apertado e não sair Jesus aí de dentro, tem alguma coisa errada com você. E é isso que ele está querendo. Ele está querendo beber de uma fonte. Esse homem, pensa que ele era um preguiçoso. Não, gente, era um trabalhador, ele estava trabalhando. Então quem serve a Deus, ele já é uma pessoa que não tem tempo. O preguiçoso, ele não serve a Deus, ele sempre acha, não. Gente, meu pastor, pastor do pastor João, pastor do pastor Marco, pastor do pastor Getúlio, pastor da pastora Fabíola. Ele conta de um homem na sua igreja, que falava assim, quando eu me aposentar, eu vou servir ao Senhor na igreja. E ele cansou de falar isso para o pastor. Não, quando eu me aposentar, eu vou servir ao Senhor na igreja. E aí, um dia ele se aposentou. E o pastor falou assim, e aí, você tem tantos talentos, tantos dons, você é tão inteligente, você é tão sábio, você é cheio de saúde, vamos trabalhar para o Senhor, vamos servir ao Senhor. Ele disse, agora não,
Agora eu quero sombra e água fresca. 2 ou 3 meses depois, esse homem morreu. E o meu pastor foi fazer o sepultamento dele. Num dia de chuva, no cemitério, debaixo de uma árvore. O buraco do caixão aberto, cheio de água. Sombra e água fresca. Nós só temos essa vida para a gente servir a Deus. Não existe outra vida. Você não vai ter outro tempo, e às vezes a gente se perde em picuinhas, em pedacinhos de confusões, em pequenas inimizades, para impedir que o Espírito de Deus faça botar em nós um dom que Ele já deu. É gente que atende o chamado de Deus, que tem responsabilidade familiar. Ninguém está chamando aqui quem não tem família, quem não tem filho, quem não cuida de mãe, quem não cuida de avô, quem não cuida de parente, quem não levanta cedo, quem não faz café para o filho. Gente, a gente é igual. É gente que sai do comodismo espiritual, deixa o seu, mas lá atrás, pastor, aconteceu. Deixa lá atrás o que já não dá para mudar, mas o que mudou, o que passou, que consagra a sua história e se dispõe como servo. Então Elias tomou sua capa e a dobrou, feriu as águas, as quais se dividiram para 2 lados e passaram ambos em seco. Elias aqui vai ser levado pelo Senhor. Deus vai levar ele sobe, não é num carro de fogo não, tá bom, gente? Ele sobe num redemoinho. A impressão que tem é que foi um twister, um redemoinho levou, agora carros e cavalos de fogo acompanhavam. Eliseu é um homem que tem discernimento espiritual muito apurado. É ele que diz, Senhor, abre os olhos, capítulo 6 de 2 Reis, né? Abre os olhos de Geazi para que ele veja que maior número são os que estão conosco do que aqueles que são os nossos inimigos. E ele enxerga então aquilo que ele havia prometido. Aquela capa, que era o sinal de filiação, aquela capa toca no Jordão, não é só o Mar Vermelho que se abre e eles passam a pé seco, não é isso. O Jordão também se abre 3 vezes, e eles passam a pé seco. Ele se abre no capítulo 5 de Josué, quando Josué atravessa com a arca para tomar Jericó. Ele se abre de novo em 2 Reis, capítulo 2, 2 vezes, na ida de Elias com Eliseu e na volta de Eliseu sozinho. Isso tudo para dizer o seguinte: existe um dom para mim e para você, que não pode ser, e não precisa ser um dom maravilhoso. Não é um dom para pegar você e colocar num pedestal. Não é um dom para pegar você e colocar num lugar onde todo mundo diz, olha, como é que o dom dele é importante na igreja, gente? Não é nada disso. Em Marcos 10, 45, Jesus vai dizer, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Em Efésios capítulo 2, a partir do verso 5, a Bíblia vai dizer, haja em vós o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus, que sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes se esvaziou, se fez homem, sendo homem, se fez servo, sendo servo, morreu a morte e a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e deu um nome sobre todo nome. A trajetória de Jesus é uma trajetória de humildade. Ele vai se entregando como servo. E aqui ninguém quer ser servo. Você quer que carreguem a mala para você. Eu quero um servo para coçar minhas costas. Eu queria ter dinheiro para pagar alguém para fazer massagem no meu pé. É isso que você quer. A carne quer conforto. A carne não quer serviço. A carne, sabe o que ela quer? Ficar deitado numa rede na beira da praia, com alguém abanando você, bebendo água de coco. É isso que a carne quer. A carne não quer servir. Você não quer ser humilhado. Nós fomos infectados. Nós recebemos um vírus no Éden. O ser humano, todos nós, fomos afetados pelo orgulho. Você imagina, pastor? Isso não é trabalho para mim, não. Isso não é serviço para mim, não. Eu estudei, pastor.
Eu me esforcei, eu trabalhei. Você está pensando que eu vou ficar na porta da igreja dando bom dia para gente mal educada? Aliás, deixa eu fazer um pedido para vocês. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Pessoal, aqui nós temos um pequeno grupo e é um dos ministérios mais dramáticos que a gente tem na igreja. É o ministério de trânsito. Você vai chover, vai chegar aqui em Curitiba, vai estar chovendo. Nossa, que novidade, pastor. Aliás, é a capital que mais chove no Brasil, é Curitiba. Aquele moço que está ali na portaria, ele já chegou 1 hora antes do culto começar. E aquele moço que está ali na portaria, ali tem, já que você gosta de gente importante, tem juiz. Sabia que tem juiz? Tem juiz. Tem médico, tem empresário, tem professor, tem um pai, tem um filho. Ele é um ser humano e ele está ali para ajudar você. Então, quando você chega e ele fala assim, aqui não pode, não fica zangado com ele, é porque não pode. A gente está tentando alugar um espaço aqui do lado do restaurante para abrir umas 30 vagas, e um outro espaço para ter mais 120 vagas, tentando. Isso depende de como a igreja vai crescer e como a fidelidade do povo. A gente tem que ter uma curva de crescimento financeiro para poder alugar um lugar desse, para comprar um lugar desse. Então aquelas pessoas que estão ali para servir a você. Eles são membros que nem você. Então, seja gentil. Você pode me dar um sorriso gentil? Tá, sim? Olha para o lado assim, diz assim, seja gentil. Seja gentil com a professora da escola bíblica. Fala para ela. Fala para ele. Fala assim, não brigue com os coleguinhas. Oferece a merenda para o amigo. Fala assim, dá um sorriso. O que eu quero dizer para você é que tem espaço para todo mundo. Eu pego o ministério, que é um ministério, logicamente, que é destinado a homens. Eu não vou botar uma moça no meio da chuva para fazer isso. Eu fui educado. Mamãe sempre dizia, as moças na frente. Não é assim que a gente faz aqui? A gente vai almoçar, primeiro as moças. Então, mas existe um lugar para todo mundo servir e adorar a Deus. Existe, quando Elias fala assim, eu quero a porção dobrada do Espírito sobre mim, a verdade é, para que você quer o Espírito na sua vida? Qual é a razão disso? Eu quero dizer porque é difícil. Eu fico assim, a gente faz aqui uma intercessão em chamas. Gente, tinham 300, 400 pessoas em intercessão, 400 pessoas em intercessão em chamas. Aí tem aquela turma, não, porque eu vou, porque o ministério é intercessão, gente. Quando ele vê o que é levantar as mãos, quando tem situações aqui, 1, 2 da manhã, ligam para o pastor, pastor, é agora, pastor, que eu ativo o time da intercessão, é agora. Não adianta falar, mas agora eu estou dormindo, eu também estou. Mas tem alguém que está sofrendo, tem alguém que está endemoniado, tem alguém que está na UTI, tem alguém que está chorando, tem alguém que quer tirar a vida. Então existe um preço a se pagar, e é por isso que Elias perguntou, dura coisa você me pediu, mas você quer? Então, toma. A Bíblia fala sobre um direito de filhos. Esse direito de porção dobrada está lá em Deuteronômio capítulo 21. Isso é um princípio da Bíblia. O filho, ele tinha direito ao dobro do filho primogênito, o primeiro homem nascido, ele era direito ao dobro dos bens que os outros filhos tinham. É por isso que o filho pródigo fica zangado, o irmão do filho fica zangado com o irmão gastador, porque ele torrou uma parte do dinheiro que era dele, da herança que era dele. E ele também dirigia a família espiritualmente. É disso, é um direito meu e seu servir ao Senhor. É um direito e é um dom que vem do alto. Sempre que a Bíblia fala do Espírito de Deus, olha para mim, o Espírito de Deus vem do alto.
descerá sobre ti o Espírito Santo. O Espírito Santo estava sobre a face das águas. O Espírito veio sobre Sansão e ele destruiu os inimigos. O Espírito do Senhor veio sobre Davi e o possuiu. O Espírito do Senhor veio como pomba sobre Jesus. O Espírito é um presente de Deus. Isso é um dom que vem do alto. Não vem, você fica pensando, não. O irmão está ali no louvor, o nosso pastor Samuel está ministrando também na conferência em Foz do Iguaçu. Aquele irmão do louvor é uma bênção, foi um dom. Gente, isso não é dom não, querido. Ele tem um talento. Ele tem talento. Mas esse talento foi trabalhado. Sabe quantas horas o pastor Samuel toca, treina? Sabe quantos dias ficam aqui um coral? Ai, que lindo! Gente, olha que unção! Isso é trabalho! Isso é trabalho! Então, antes de você querer tirar, não, porque eu não recebi essa unção. E da unção, ela já está sobre você. Você precisa entender isso. Você não sabe qual é o teu dom. Agora, que a unção está aí, ela está aí há muito tempo. Novamente, Jesus disse, Pai, seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, soprou sobre eles e disse, receba o Espírito Santo. Não havia nenhuma manifestação aqui, poderosa, o povo não saiu dançando, pulando, quebrando tudo, falando em línguas. O Espírito de Deus, ele provoca em nós algo chamado transformação. O Espírito de Deus transforma a nossa vida. O Espírito de Deus faz a gente olhar para o pecado e falar assim, ó, isso aqui me separa do meu Deus. O Espírito de Deus nos convence do pecado, da justiça e do juízo. A não ser que você seja tão cego ou tão cega que acha que o que você está fazendo aqui é uma religião. Religião é esforço do homem para chegar ao céu, querido. O Evangelho é o poder de Deus vindo da terra na forma do seu Filho Jesus. Quando nós tratamos a respeito disso, isso é um presente de Deus. Você vai receber um presente. Vocês vão receber a virtude do Espírito Santo. A virtude do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo é um presente. Você não é mais especial para receber um dom mais especial. Agora, vamos combinar aqui. Se você não ora em português, você nem vem no quarta-feira aqui orar. A gente faz vigília do quarta-feira e você não aparece. Ah, quero dom de língua. Você não ora nem em português, como é que você vai orar em língua? Deus vai te dar isso. Não, de verdade, gente. Não, quero o dom de operar sinais e maravilhas. Quero dom de curar. Você quer o dom de curar? Então, bora levantar da cadeira, bora para os hospitais, porque lá é o bolsão dos doentes. Então, a pessoa quer um dom para quê? Para ele. A motivação é absolutamente egoísta. Não é servir. E quando a gente cresce no Evangelho, na verdade, a gente desce degraus. A gente exige um peso espiritual sobre a vida da gente que você não imagina. Você está pensando que é fácil? Ah, eu quero a porção dobrada do Espírito. Então você vai andar comigo. Bora atravessar o Jordão comigo. Bora dar o deserto comigo. Vamos embora caminhar comigo. E aí você vai receber. Não, eu não quero, pastor. Eu quero só, não acho que foi fácil. Olha para a história de grandes homens e grandes mulheres de Deus. Todo mundo conhece aqui a família Bush, a família americana dos presidentes. Aquela mulher, esposa de George Bush, uma crente. Pensa uma mulher que orava 3 horas por dia. A oração dela fez o marido dela ser presidente 2 vezes. Ele foi presidente, George Bush, foi reeleito George Bush. Aquela mulher continuou intercedendo pelo seu filho, George W. Bush, que pegou, aliás, cada bucha de canhão. E aquela mulher orava para que o filho dele fosse pensa um homem sério. Aquela mulher fez um outro filho, governador da Flórida. Gente, existe uma resposta de Deus quando você ousa caminhar para a glória de Deus.
o presente que Deus te deu não é para você ficar guardado. Se você tem um dom e está guardando, você está dizendo para Deus que a diversidade daquilo que Ele deu para dentro da igreja não pode ser manifesta. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que atua tudo em todos. Olha, o Deus do ministério de trânsito, o Deus do ministério de integração, o Deus do ministério de intercessão, o Deus do ministério de louvor, o Deus do ministério de teatro, o Deus do ministério da pregação da palavra, o Deus da administração do cuidado com as crianças, o Espírito é o mesmo, porque o Deus é o mesmo. Pastor, existe ministério maior ou melhor? Gente, imagina, eu pregar sem microfone. Você consegue me ouvir lá no fundo? Levanta a mão, mais ou menos. Aqueles meninos ali, ó, são voluntários. Você sabia disso? Você só lembra dele quando o som falha. Não é verdade? Sabia. Maurício de novo. A gente passa ali, não falam muito obrigado para ele. Sabe que horas ele estava aqui hoje? O culto começou às 10. Eu recebi a primeira mensagem dele às 7h30 da manhã. Sabe para quê? Para você ouvir o louvor que você ouviu e cantar e adorar o Senhor e ouvir a mensagem. Agora me diz, você não pode servir ali? Se é designer, você não pode servir na comunicação? Você já trabalhou na mesa de som? Eu sei que já trabalhou. Você toca instrumento de corda, de sopro, você tem uma voz maravilhosa. Tem uma irmã que cantou aqui, eu nem sabia que ela cantava. Cantou na cantata, eu falei, meu Deus, ela é bem tímida. O dom está aí com você. Você está escondendo ele. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, e pelo mesmo Espírito a outro a fé, pelo mesmo Espírito a outro dom de cura, pelo único Espírito a outro o poder de operar milagres, a outro a profecia, a outro discernimento de espíritos, a outra variedade de línguas, a outra interpretação de línguas. Deus distribui isso para todos nós. 1 Coríntios, são todos apóstolos? Aqui todo mundo é plantador de igreja, gente? Não. Mas tem um pastor Paulinho, que é missionário e plantador de igreja. Todos os pastores são? Não. São todos profetas? Todos os pastores pregam aqui, gente? Não. Tem pastor que prega e tem pastor que pastoreia, cuida do rebanho. São todos mestres? Não. Todos têm o dom de fazer milagres? Não. Tem todos o dom de curar? Não. Falam todos em línguas, todos interpretam, entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Existe melhor dom e pior dom? Não, gente. Existe o dom para aquilo que eu ministro. Qual o melhor dom? É o dom de discernimento de espírito. Esse dom nem existe. O dom é de discernir espírito. Vai ler, 2 Coríntios capítulo 12, verso 12. Vai ler, 1 Coríntios capítulo 12, verso 12. Então tem gente pedindo a Deus dom, que nem dom é. E quando fala, para que você quer esse dom? Esse dom ele vai servir naquilo que eu estou ministrando. Romanos 12, 6, para a gente encerrar. Temos diferentes dons, de acordo com a graça. Diga, graça. Graça que foi dada. É um presente. Se alguém tem um dom de profetizar, use na proporção de sua fé. A profecia aqui não é adivinhação, vidente, não. Eu já expliquei para vocês isso 2 vezes atrás, sobre o dom de profetizar. O dom do profeta hoje em dia é o dom daquele que ministra a palavra de Deus. Tendo Deus falado anteriormente pelos profetas, hoje tem falado através do seu Filho Jesus. Hebreus capítulo 1, verso de número 1. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Você sabia que tem gente que Deus faz rico para contribuir? Sabia disso? Faz. Sabia que Madalena, chamada de Maria Madalena, era cheia da grana? Quem sabia disso? Tinha as mulheres no ministério de Jesus que sustentavam ele. Lê Mateus capítulo 25. Tem gente
que Deus abençoa, para quê? Para que ele seja generoso. Ah, pastor, eu não sou rico, não vou ser generoso, querido. Espera aí. A parte de Deus pertence ao Senhor. O teu coração no altar, se não oferta para Deus, o teu coração egoísta não está no colo de Deus, não está na mão de Deus. Se exercer liderança, que faça com zelo. Gente, aqui nessa igreja, nós temos gente, líderes, médicos, nós temos especialistas dentro da igreja, que são os maiores do Paraná, e que a moça que está servindo aqui, que se acha que é ninguém. Nós temos mulheres aqui, advogados e advogadas, que enfrentam desembargadores, juízes, no tribunal. Aqui nós temos pessoas que são empresários, que são dentistas, que são farmacêuticos, que são professores acadêmicos. Gente, e aquilo que Deus deu para você, você não pode contribuir em nada na igreja do Senhor? Em nada. Da inteligência, da capacidade de raciocínio, da capacidade de produzir, da capacidade de dar um conselho, porque na multidão dos conselheiros que é sabedoria. Então a gente não pode ficar andando pelos campos e falar assim, se eu fosse pastor eu faria isso, se eu fosse pastor eu faria aquilo, se eu fosse diretoria. Querido, vem trabalhar com a gente precisa de você. É muita gente. Os campos estão prontos para ceifa. Estamos recebendo 120 novos membros na semana que vem. Você pode abrir a sua casa para fazer uma célula de 1 hora, 1 hora e meia, uma vez por semana. Você pode liderar uma célula. A partir do primeiro domingo do mês de maio, vai começar a usina de líderes. Eu vou ministrar. Eu vou chegar aqui mais cedo, antes do culto. Eu vou ministrar a usina de líderes. O que é uma usina? É um lugar onde você é talhado, apertado, aonde a gente prepara o líder. Porque líder que é preparado na moleza, vira uma molenga. Agora, o teu coração está pronto. A sua vida está pronta. Tem muita gente nos campos, pastor, o que eu gosto de fazer? Você vai receber alguém em casa, como é que você faz? Você recebe de qualquer jeito? Gente, se você for na minha casa, eu vou te receber na porta, eu vou te dar um sorriso, eu vou preparar a casa, e já está sempre arrumadinha, mas eu vou preparar a casa, eu vou botar um perfume, eu vou preparar a melhor comida para te receber, para dizer, você é bem-vindo aqui. Todas as pessoas que visitam a igreja, todas elas, aqui em Bom Retiro, em qualquer lugar, os primeiros 10 minutos, entre ela deixar o carro e entrar no culto, é nesses 10 minutos que ela vai decidir se ela vai voltar aqui ou não. Sabia disso? É. Você decide muitas coisas na tua vida. Por que eu saio do meu bairro e vou comprar pão lá na outra padaria, 3, 4 bairros depois? É a maneira como eu sou cuidado. É a maneira como eles me tratam. Existem restaurantes que você quer almoçar todos os dias da sua vida. Tem ou não tem, gente? Tem. Não é só porque a comida é boa, mas é aquele conjunto de ações. Gente, a gente pode preparar a melhor palavra aqui. Dá para vocês a melhor comida espiritual. Se a gente não for bem recebido aqui, a gente não volta mais. A gente precisa de pessoas em todas as áreas. Você que já serviu na igreja, já trabalhou na igreja, você já foi missionário, você já pastoreou, você já liderou. Ah, pastor, lá atrás foi uma confusão. Pronto, bem-vindo a uma nova confusão. E você, já que passou pela confusão, você está pronto para nos ajudar a solucionar essa nova confusão. Posso ouvir um amém, gente? Amém. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Vamos encerrar o culto. Bom Retiro vai continuar caminhando. O primeiro domingo de ceia em maio, eu estou pedindo a Deus para que a gente possa acolher cada um de vocês no ministério da igreja. Não é cair em qualquer ministério. O serviço é fundamentado em 3 pilares.
Tempo, diga tempo. Trabalho e talento. Eu vou falar a verdade para vocês. Eu não sirvo para tocar aquele teclado do Luca. Vocês iam nunca mais e voltariam na igreja. Eu não sirvo. Eu não consigo. Eu olho para aquela mesa com os botões que eu acabei de citar, a mesa de som. Gente, até minha vista embaralha. Porque quem senta ali tem que ter um ouvido especial para falar assim, não, está desafinado, aumenta o ganho, aumenta o retorno, tira o retorno, não é isso? Mas você tem. Existem coisas que eu faço bem, e tem coisas que eu não sei fazer, não é que eu sou ruim, não sei fazer, gente. Mas você sabe. E é por isso que a igreja é um edifício que se edifica. Todo mundo pode trabalhar. Agora, não é trabalhar quando quer. Ah, hoje eu vou lá para dar o sangue. Existe algo chamado compromisso. O compromisso é trabalho. Você imagina o seu time de futebol. Imagina o padeiro da tua rua, já que falamos tanto de pão aqui. Ele fala assim, não, hoje eu não vou jogar no gol, eu vou ficar dormindo. Aí teu time entra sem goleiro. Você ia gostar? Teu time já não é essa boa coisa. Ele vai entrar sem goleiro. Você imagina o nosso time aí, você bem vestido, você, meu bem vestido. Imagina o nosso time, aí o atacante, né? Ele fala assim, não, hoje eu não vou. O negócio já não está bom para a gente. Gente, imagina, você acorda de manhã, você quer um Uber, e aí o irmão, o abençoado que trabalha no aplicativo diz assim, eu não vou trabalhar, você já ficou esperando o Uber alguma vez assim, desesperado, que você ia perder hora? A igreja é a mesma coisa, gente. O trabalho não é quando você quer. Você não pode falar assim, não, hoje eu estou na intercessão, mas hoje eu não vou. Você imagina como é que fica o pastor aqui sem intercessão? Na quarta-feira retrasada aqui, nós recebemos, esse quarta-feira foi um negócio, porque todo mundo tinha um negócio para fazer, no final eu fiquei sozinho, fui atender, e eu sou um privilegiado mesmo. No final do culto, ficaram 3 pessoas endemoniadas, e eu fiquei sozinho. Está pensando que é mole? Ficar com 3 endemoniados aqui? E sai em nome de Jesus, sai um, o outro manifestava, e manifestava o outro, saiu, gente... Não dá para trabalhar sozinho. A gente precisa de gente como vocês. São pequenas coisas. São 5 pães e 2 peixes. Ninguém está pedindo para arrancar a pele de ninguém, arrancar o couro de ninguém. A gente está pedindo para todo mundo ajudar. Se todo mundo ajudar, todo mundo vai ter. Se todo mundo compartilhar um pouco que tem, todo mundo vai ter um montão. O nome disso é igreja. Você é chamado para ser igreja. Igreja não é uma pessoa, igreja... É a gente junto, é a gente. Feche teus olhos em nome de Jesus. Eu vou fazer 2 orações aqui. Uma para você, que quer receber o dom do Espírito Santo. Pastor, eu quero receber o dom do Espírito Santo. Quero entregar minha vida de fato a Jesus. E quero receber o dom do Espírito Santo. O dom do Pai. Se você quer receber o dom do Espírito Santo, só levante sua mão, só isso, eu quero. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe todos vocês. Pode abaixar a mão. Número 2. Você pode servir, mas não sabe onde servir. Você já serviu, mas um dia você falou assim, ó, cansei, pastor. Mas Deus está te chamando claramente hoje. Deus falou com você. Para você servir a Deus aonde você foi chamado. Se você não sabe onde servir. Pastor, eu posso fazer tanta coisa. Mas eu não sei aonde servir. Eu vou orar. Para que Deus coloque exatamente o seu coração. O ministério ao qual você pode servir. É dar um pedacinho só. É para dar um culto
durante um mês, assim, um dia do mês. Você já veio no domingo de manhã aqui, você pode dar mais um culto. Ó, pastor, eu posso durante esse mês, uma vez por mês, eu posso servir, eu sou bom nisso aqui. Eu posso aconselhar nessa obra que vocês estão fazendo. Eu estou acostumado, pastor, a mexer com obra, a mexer com essas coisas. Eu estou acostumado, pastor, a trabalhar e ajudar em formação de lideranças. Pastor, eu sei fazer onde eu trabalho, unir pessoas, resolver conflitos, destruir as tensões. Eu posso fazer isso. Eu posso ficar de segurança lá embaixo do Ministério Infantil. Vocês entendem o que a gente está passando nesse país? Eu posso uma quarta-feira à noite, eu posso no domingo à noite. Eu vou cultuar o Senhor. É um culto ao Senhor o teu serviço. É um culto. Não, eu vou ficar aqui. E se vier alguém bravo aqui, eu vou ser mais bravo do que ele. Eu estou aqui para defender o povo de Deus. Pastor, eu posso servir a ceia. Pastor, eu trabalho em som, em música. Eu trabalho com arte, eu faço teatro. Eu sei cozinhar. Eu cozinho bem, que a gente também não quer ninguém aqui que cozinhe mal. Se você não cozinha bem, então o teu ministério não é na cozinha. A gente quer que você pegue o seu melhor e faça o seu melhor. Se você quer servir a Deus, levante sua mão. Eu quero. Não, levanta a mão todo mundo. Você não quer servir a Deus? Levanta a mão. Gente, Pai querido, em nome do teu filho Jesus, os teus filhos, todos eles foram vocacionados, mas eles hoje te pedem algo que só dá de graça. A tua palavra diz: peçam e eu vou dar de graça o Espírito Santo de Deus. O teu Espírito está aqui, Senhor. Derrama, molha, tempera a vida do teu povo com essa porção do teu Espírito de amor. O teu Espírito que sobre Jesus fez maravilhas, que sobre os discípulos e apóstolos levou uma palavra de vida eterna, de salvação, levou cura, levou amor, levou cuidado a quem estava destruído. Pai, usa os teus filhos, que seja um dom, Pai, do teu Espírito, não para eles guardarem com ele, não para acumularem, mas para eles frutificarem e produzirem nessa terra frutos de vida eterna. Agora, Pai, todos eles, todos os teus filhos aqui, têm um lugar para servir nessa igreja. Todos aqui têm um lugar para amar, para cuidar, para entregar nessa geração aquilo que o Senhor nos deu. Tira de nós, Senhor Deus, todo sentimento de incapacidade, de impossibilidade. Nos enche, Pai, de coragem, de responsabilidade, de amor. Pega esses dons que o teu povo tem, pega esses talentos que eles já receberam, pega o trabalho dos teus filhos, Senhor Deus da glória, inflama, Senhor Deus, enche o coração deles com o fogo do Senhor, para servir na tua casa, para que essa casa seja chamada de casa de bênção do Senhor, em nome de Jesus. Você pode dizer comigo amém? Primeiro fim de semana, dia 7 de maio, nós teremos aqui nessa igreja, no culto da manhã e no culto da noite, além da ceia do Senhor, nós teremos uma feira de ministérios. Começa a orar. Comece a orar, porque aqui estarão distribuídos os 56 ministérios da igreja. Eu quero muito que você saia daqui dizendo assim: não, eu vou servir a Deus aqui, eu vou abençoar aqui. É aqui que eu vou semear para ganhar uma herança do Senhor. Você quer receber herança, querido? Porque eu quero. Vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos é preparado desde a fundação do mundo. Amém? Deus abençoe você. Tenha um domingo cheio de alegria. Se você tiver que pedir perdão, peça perdão. E faça logo. Se você tiver que perdoar, perdoe. E faça logo. Se você tiver que ligar para alguém que você feriu, faça logo. Se você tiver que exercer o dom
faça logo. Se você tiver que orar, ore logo. Se você tiver que abençoar, faça isso imediatamente. Amém? Levante sua mão. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida. Pode dizer um amém? Se você não é membro de Bom Retiro, semana que vem é o último domingo até agora. Então conversa com o pastor Paulo na porta, com o Mafra. Pastor, eu quero ser membro da igreja. Amém? Deus abençoe a todos. Um bom domingo, uma boa semana. Fica com Deus.